Boa noite, família colorada. Quarta-feira, faltando 3 dias para o Grenal do próximo sábado às 4 da tarde. Grenal esse que eu já falei sobre ele, e a partir de amanhã eu vou começar a lidar mais com essa questão do Grenal. Não adianta a gente ficar uma semana falando do jogador, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem não sei o quê. É só especulação só para encher o saco, né? Para encher murcilha, como diz o colono. Eu quero fazer um resumo do dia, porque o dia hoje foi bastante agitado, tá? Gostaria que as notícias fossem boas, mas não são. Boa noite, Marcos. Ô, Caladan, tudo bem? Ao outro amigo aí também, João Leiden, Adriano e a todos os colorados. Pessoal, é muito importante aqui, eu vou começar, não quero ser chato em relação a isso, mas é importante que seja compartilhada as lives, tá? É muito importante que compartilhem as lives. Todo mundo que tá aí, cara, é só ir ali, não custa nada, só clicar um compartilhar, por gentileza. Ô, Léo Rocha, Júnior, tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar pelo começo, com o perdão da redundância. O dia começou com um protesto no Beira-Rio, alguns falam em 20, outros em 30, outros em 40, outros em 50 torcedores. Poderia ter um só, como poderia ter 1000. Isso demonstra uma insatisfação da torcida colorada, tá? Em relação ao que vem acontecendo com o nosso Internacional. Tá? Foi um protesto pacífico, como eu digo, tem que protestar sim. Eu venho falando há muito tempo, tá? Mas de forma pacífica, não adianta ir lá. Quem quebra o Beira-Rio é marginal, e nós não queremos marginais no Beira-Rio. Tá certo? O marginal tem que ficar na cadeia, longe do futebol, de preferência, porque o lugar de futebol é lugar de família. Mas tem que protestar sim, gente, tá? Sem problema, Antônio. Tem que protestar sim, porque a situação tá feia, cara. A gente tá vendo que o negócio tá feio, tá? Nós vimos no último jogo internacional lá contra o Flamengo, os caras sem vontade nenhuma, apáticos. Boa noite, Matheus. Sem nada. Já tinha sido feito um protesto a semana passada, e aqueles que protestaram durante o treino levaram um pau, rapaz. A gente sabe de quem, né? Mas deu um pau, vai protestar, os caras estão trabalhando, os caras têm que treinar. Pessoal, vamos parar com esse mimimi, tá? Eu já falei, essa questão do politicamente correto, além de afundar o país, também afundou o Internacional, tá? E a gente vê muito torcedor que não viveu os anos 90, tá? Principalmente os mais jovens, não viveram os anos 90, não sabe o que foi o inferno dos anos 90 que nós passamos, tá? E agora o inferno é muito maior. Então nós, mais antigos, já sabemos como é que as coisas funcionam, certo? Então vamos parar com esse negócio de apoio incondicional, tem que apoiar incondicionalmente o Inter. Cara, tá errado, tem que ser criticado. O amigo aqui, o Rodrigo Teodoro, disse que se sentindo foi buscar uma... Cara, não deu para ler, desculpe, Rodrigo. Depois você escreve de novo. Bem, esse foi um dos assuntos. O segundo assunto foi o seguinte. Uma reportagem da UOL, e esse é talvez o assunto mais grave do dia, tá? Eu vou deixar o do Nico Lopes por último. Eu já falei há pouco tempo atrás sobre o Nico, mas esse assunto é o mais grave e o mais sério, pessoal. Prestem muita atenção. Reportagem do UOL sobre o Profut, aonde o Internacional corre o risco de perder o Profut. Apesar de tudo que a direção vem falando, que não vai, sim, corre o risco, porque o Internacional não cumpriu a lei. Eu vou botar em números para que todos possam entender. Vamos lá, digamos que o Internacional estivesse devendo 150 milhões de impostos, tá? Eu não sei os números exatos, mas vou colocar assim para que todos possam entender com mais clareza. Digamos que o Internacional devia 150 milhões para o governo. Pois bem, aí veio a lei do Profut, em que quem aderisse à lei do Profut teria um desconto
70% e redução das multas, etc. e tal. Ou seja, o valor era 150, mais multas, mais juros, e iria a 200 milhões. Ok? Só um exemplo. E aí o Internacional conseguiu uma redução disso e vai pagar então só 100 milhões em 20 anos. O Internacional pagaria 100 milhões de reais em 20 anos. Mas para isso tem uma contrapartida, que é pagar em dia, não pagar os salários dos jogadores em dia e não ficar mais devendo para o fisco. Perfeito. O valor da parcela é em torno de 200 mil reais. 200 mil reais é muito dinheiro para nós, pessoas comuns, mas para o Internacional, 200 mil reais, é só juntar o salário do Dudu e do Juan já paga essa parcela aí. Continuando para que vocês entendam. Então o Internacional teve esse abatimento. Porém, o Internacional tem um orçamento de 300 milhões de reais. E nesse ano de 2017, o Internacional poderia estourar o orçamento no máximo em 10%. Então, dos 300 milhões investidos em futebol, poderia gastar até 30 milhões. Perfeito? Perfeito. O Internacional gastou 63 milhões e meio, 21,5 a mais. Estourou a lei. Vocês lembram disso? Estourou. Por isso que estavam apavorados pedindo suplementação o ano passado. Ou seja, o Internacional gastou a mais do que podia com o time o ano passado. Este ano foi contratada uma empresa, que essa empresa está com a direção desde 2017, para fazer um levantamento das contas e apresentar as contas para o Conselho Fiscal, que analisaria se essas contas devem ou não ser aprovadas, encaminhadas para o Conselho Deliberativo, que faria a votação. Isso aí deveria ser apresentado, um exemplo, até o dia 1º de março. Aí do dia 1º de março até o dia 30 de abril, o Conselho Fiscal iria analisar e entregar para o Conselho, que teria que votar essas contas até o dia 15 de abril, para que até o último dia de abril, dia 30 de abril, fosse colocado no sistema a apreciação das contas aprovadas ou não. A gestão atropelou a Constituição do Internacional, que é o seu estatuto, e botou na marra. Isto vai dar panos para a manga para o próprio Profut e também para um pedido. Eu estou vendo muito conselheiro aí falando nas rádios que irão pedir, então, vão fazer uma denúncia no Conselho de Ética por gestão temerária, à medida em que Marcelo Medeiros e sua equipe descumpriram a Constituição do Internacional, que é o seu estatuto. Ok? Resolvemos mais esse assunto. Vamos falar agora sobre o Nico Lopes. Nico Lopes chegou no Internacional em 2016 como uma grande contratação, pois foi uma grande revelação no Nacional pela Libertadores da América, era goleador, vem para o Internacional e a gente sabe a situação do time como estava. Mas ele teve um grande azar. Ele pegou nada mais, nada menos, quando ele começou a entrar em forma, e era uma transferência internacional, então ele não poderia jogar antes da janela. Ele pega quem? Celso Juarez Roth como seu treinador. E nós sabemos que o grande treinador Celso Juarez Roth, o amor da vida do Fernando Carvalho, adora queimar jogador. Adora jogadores. Bom, o que aconteceu? Nico Lopes não teve chances. Não é verdade? Assim como o Seiras estava dando chance, mas aí o Seiras deu uma declaração, eu vou voltar para o Nico já, mas só abrindo parênteses sobre o Seiras, tá? O Seiras deu uma declaração: nós não estamos jogando merda nenhuma, vocês lembram? Nunca mais o Seiras botou a camisa do Internacional, porque deu esta declaração. Vem o ano de 2017, com a tal da reformulação e a tal da reconstrução,
Nico Lopes não tem chance, é contratado o Zago. E eu critiquei muito a contratação do Zago, assim como vários jogadores. Nico Lopes era banco para Robertson. Vocês lembram do Robertson, o bruxinho do Zago? Vocês lembram? O Robertson teve mais de 30 jogos em sequência. Nico Lopes não conseguia ter 3 jogos em sequência. Sai o Zago, entra o Guto. Bom, agora o Nico vai ter chance, né? E o Guto era banco e goleador do Internacional. Vocês lembram disso? Bom, todos estão chegando. Guto não dá chance para Nico Lopes. E Nico Lopes, reserva, continua goleador do Internacional. Passou o ano de 2007, entra 2018. Bom, agora vão dar uma sequência para o Nico Lopes. Não deram. O Nico Lopes tem 2 jogos, um jogo sempre entrando como reserva. E olhem só, continua reserva e goleador do Internacional no ano de 2018. Isso é um absurdo. O cara nunca tem chance, é banco e é goleador, tá? Muitos falam, e lembram que tentaram queimar ele a torto direito, a Nicolândia, que ele era um cara desligado, etc e tal, e eu falei, atacante tem que fazer gol, não tem que marcar lateral. O esquema de jogo do Internacional prejudica o Nico Lopes como prejudicou o Sacha, tá? Então esta é uma situação bastante delicada. Os nossos treinadores são fracos. Os nossos treinadores não sabem modificar um esquema de jogo e queimam jogadores. Nesse vídeo que foi colocado aí na internet, o cara pegou e fez uma pergunta: Nico, precisamos de Nico. Não vou jogar. E o cara tá certo. O cara é reserva, o cara perdeu um pênalti. Outros também perderam. Não foi só ele que perdeu o pênalti. Outros também foram lá e perderam. Tá? Mas ele é o goleador do time no ano. É o cara que não tem chance. Vejam só, ele entrou no jogo contra... Ele era reserva do Rossi. O Rossi há mais de 4 meses não jogava. Era reserva do Rossi. Trouxeram o Wellington Silva e o Nico Lopes era reserva do Rossi, do Wellington Silva e do Marcinho. Além de ser reserva do Potker. Como é que o cara vai se motivar a jogar se ele tem mais futebol que os outros? É o único cara que vai para cima e tenta o gol. É o cara que chuta de fora da área, tá sempre tentando, diferente do Potker, que é um corredor. Aí alguém falou, mas o Potker foi goleador do Campeonato Brasileiro. Quantos gols fez o Potker e quantos gols ele fez contra quais times? Vamos pensar nisso, pessoal. É uma pena que não tenha nenhuma proposta hoje pelo Nico Lopes, que eu vou dizer, vai sair do Internacional e vai jogar a bola e vai fazer gol. Vocês podem ter certeza, ele vai sair do Internacional, assim como o Sacha saiu, e vai se dar bem. Vocês podem trazer o Messi para o Internacional, não vai dar certo. Qualquer jogador que trouxer hoje para o Internacional não dá certo. Nós nos apequenamos. O pensamento pequeno reflete diretamente nos jogadores. E isto é um absurdo. Vou começar a ler os recados. Se o pessoal entendeu tudo que eu falei aqui, por favor, dê uma like de positivo. Tá? Se entenderam, tá? Eu peço essa gentileza aí, não esqueçam de ir compartilhando. Tá? Vou pedir pro Dr. Matheus aí que tá nos acompanhando, se acho que ficou bem explicado aí todas essas situações, tá? Então, mais ou menos isso aí. Eu vou botar, pessoal, só um pouquinho, eu vou botar para carregar aqui a bateria, tá? Não saiam, tá? Bom, pessoal, botei aqui para carregar a bateria, tá? Não sai aí. Oi, pessoal, botei para carregar aqui, tá? Vocês entenderam tudo que eu falei sobre essa questão? Foram 3 assuntos, um resumo do dia de hoje, dessa quarta-feira, bem turbulenta, protesto,
Profute e Nico Lopes. Então tá. Márcio Oliveira aqui. Boa noite, Santo Silva. Coordenador Muricy, técnico Klemer. É ótimo, gostaria muito. Há um detalhe, meu amigo. Muricy só pode assumir depois da Copa. Até o final da Copa, quantos jogos nós temos? Tá? José Oliveira, quem vem para treinador internacional, não sei, cara. Luxemburgo arruma casa. Está louco para treinar o Inter? Cara, pode trazer o Luxemburgo, pode trazer quem quiser. Se não der estrutura para um treinador, não adianta. Tá? Boa noite. Cara, eu não gosto de chutar resultado de jogo, Leandro Stone. Tá? O problema é que quando chega um jogador bom internacional, tem que coloca o jogador na posição errada. Perfeito, Leidner. Tá? Vimos muito isso acontecer. Valeu, Paulo Roberto de Lima Brandão. Então, cara, a gente tem isso aí, tá? E agora vai vir uma pressão muito grande no próprio Nico Lopes, que ele não tem nenhuma proposta para ele. E sabe por que não tem proposta pelo Nico? Porque não deixaram o Nico jogar. Se deixassem o Nico jogar, ele teria saído. Certo? Cara, eu não sei dessa história do interesse do Inter pelo Fernandão do Fernandes. Não sei te dizer realmente. Tá? Certo? Então, como eu falei, não adianta você trazer o Messi se o teu time está desorganizado, se o time não está arrumado, se tu não tem preparo físico. Não adianta trazer, cara. Não vai funcionar. Certo? Não sei se o Luxemburgo ia correr o meu lugar. O Luxemburgo é raposa velha, né, cara? Essa é a questão. O Luxemburgo é malandro. O Luxemburgo vai tentar vir com aquele papo dele, papo assim, né? Papo bonito, vamos jogar futebol, papapá. Isso aí. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã a gente começa a detalhar mais a questão do Grenal. Internacional que está indo para o Vila Aventura, vai gastar uma nota preta para ficar lá no Vila Aventura, tá? Eu espero que desta vez fique no Vila Aventura, mas venha para o Grenal com sangue nos olhos, porque das outras vezes que ficou no Vila Aventura, principalmente o ano passado, via voo fretado, etc e tal, os caras entravam em campo que nem umas mães, tá? Levir Coupe e Muricy, cara, seria bem interessante o Levir Coupe. Cara, eu prefiro o Levir Coupe ao Luxemburgo. Marcelo Oliveira também, cara. Vejam só, olha os erros que o Internacional cometeu ano passado. Dois nomes. Marcelo Oliveira no Curitiba, subiu o Curitiba da segunda divisão. Curitiba é um clube que gosta de cair muito, subiu com o Curitiba. Chegou a final de Copa do Brasil, depois foi pro Cruzeiro, cara, foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro, não é? Depois que saiu do Cruzeiro, não pegou times bons, não teve tempo para trabalhar. Levir Coupe é outro que também já puxou times da segunda divisão, tá certo? E poderia ter feito um trabalho. Eram os caras que eram para ter feito o seguinte: um deles colocasse no Internacional, nós não estaríamos passando hoje o que estamos passando, tá? O Cuca tem contrato também com a Rede Globo, com a Fox, eu não sei, também viria, acho que só depois da Copa do Mundo. Eu acho temerário isso aí, porque os caras vão ficar parados um mês aqui sem treinador, fica difícil, né, gente? Então teria que trazer alguém. Se cair o Odair, teria que ter um treinador para começar agora, né, cara? O Dorival, cara, os últimos trabalhos, o Dorival não tem ficado em clube nenhum, cara. O Dorival tá um treinador que ele fica 3, 4 meses em cada clube. Viu, Cadu? Tá difícil. Deixa eu ver aqui. O Luiz Fernando Cunha. Charlon, te critiquei quando tu falou no Cuca. Eu tava errado. Eu não me lembro, Luiz Fernando, é que é muito, muito comentário aqui. Perfeito, Leandro. Tá? Odair se contradiz, não colocou o Zeca contra o Cruzeiro e Flamengo alegando a adaptação e preparo físico, mas agora vai colocar no Grenal, né, cara? É difícil, tá muito difícil o Internacional, gente. Eu sei que tem assim, o maior problema hoje do Internacional, nós já falamos sobre tudo isso aí, eu já estou esgotado e cansado, até mesmo psicologicamente, sobre essa questão da gestão. Eu estou cansado de falar, cansa, sabe?
Mas o problema maior que é o seguinte, que eu estou notando é o grande desânimo da torcida. Nós nunca estivemos assim, gente. Nunca estivemos tão para baixo. Nem mesmo em 2016. O acúmulo de 2016, tá? Foi o fiasco de 16. 2017 foi um fracasso, tá? E o início de 2018, que a gente tinha alguma esperança e a gente está vendo que as coisas negativas são maiores do que as positivas, estão fazendo com que o Colorado fique desanimado, tá? É como se estivéssemos todos nós depressivos. Alguém falou sobre o Richard aí e eu recebi um recado, e está no próprio site do Internacional. O Richard era para estar aqui, está jogando a Sub-20 lá na Suíça, está sendo considerado o melhor jogador desse campeonato Sub-20 que está tendo na Suíça, sendo goleador do Internacional e também o cara que mais dá passe para gols, tá? Sendo o Richard. Amanhã eu vou botar uma matéria dele, eu tenho os gols dele para passar para vocês e eu vou colocar amanhã para vocês. E o cara deveria estar aqui. Para mim ele era o reserva imediato do D'Alessandro e não Camilo, mas não vai ter chance, porque o seu Odair não vai dar chance para Guri, porque ele não tem estofo para dar chance, ele não tem esse estofo, tá? Mike, pode vender quase todos os atacantes, só fica com o Damião e o Luca. Mais ou menos por aí, o resto que veio é complicado. Zeca no meio, não, é invenção, isso é história, botar Zeca no meio é invenção, cara. O cara é lateral, o cara jogou uma vez, é que nem tu tá botando Edenilson na lateral direita, os caras, então não contrata o cara pra lateral direito, entendeu? Aí o Internacional, presta atenção, gente, o Internacional contratou, tinha Alemão, Claudvinck, Juan, Júnior, Dudu, quem mais veio, que já jogou na lateral direita? Fabinho, Gabriel Dias, Edenilson, Danilo Silva, Fabiano e o Zeca. 10 caras já fizeram ali, o Zeca vai ser o 10º para a lateral direita. Aí tu traz o lateral direito, o cara que se destacou como lateral direito, para botar no meio, é invenção, cara, não dá, tá? Gente, eu falei sobre o Neymar várias vezes. O Neymar tem um problema sério de depressão e não está curado. Não está curado. Tá? Não adianta. Esqueçam o Neymar esse ano também. O Neymar não tem. Cara, trazer o Neymar e botar um cara que está com problema de depressão, não está curado do problema de depressão, é uma temeridade. Tá? Certo? Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Alzira, eu não sei se essa. Não tem como cair a direção, cara. Eles vão se manter até o final do ano. O problema todo é que lá no final do ano, tá? E aí que é o grande risco que nós temos, tem eleição. E os caras são. Eles têm a maioria, a ampla maioria no conselho. São 340 conselheiros, eles têm mais de 200. Eles têm a ampla maioria. Eles, por exemplo, não vão permitir que um Amarante se candidate. Não vão permitir. Tá? Que é para mim o cara que mais tem propostas. Hoje eu recebi uma pergunta: qual é o teu movimento, Sharon? Meu movimento é proposta e é projeto. Meu movimento é internacional. Esse é o meu movimento. É o movimento que a torcida colorada vai apoiar. Ou seja, projeto sério, projeto de gestão. Fábio Ferreira, eu também estou. Eu não tinha até algum tempo. Comecei a ter esse mesmo medo teu. E eu acho que boa parte, eu não sei se a maioria da torcida também está com medo. Tá certo? Por que o Potker não é o mesmo da Ponte Preta? Duas situações. Quem era o técnico da Ponte Preta na época? Deixa eu me lembrar o nome dele. Eu acho que é o mesmo que está no Atlético Paranaense. Segundo, a forma de jogar da Ponte Preta, ela se trancava e jogava só no contra-ataque. Tinha dois caras rápidos, que era o Luca e o Potker. Tá? Essa era a forma da Ponte Preta jogar. O Luca no Internacional, o Potker, destruíram o futebol dele, botando ele a ser assessor de lateral, marcando o lateral, assim como destruíram com o Sacha. Tá ok? E nós vimos que o Potker também não é tudo aquilo que se imaginava. Ele falha muito nas finalizações, ele não sabe cabecear, tá? Ele só tem velocidade. A velocidade, ele é um tanque, né?
Olha, Cadu, eu acho que talvez o Fernando Carvalho se candidate, mas vou te dizer, se o Fernando Carvalho se candidatar e ganhar as eleições, eu quebro a minha carteira de sócio. O cara que botou, junto com o Vitório Pífero, o Inter na segunda divisão, com toda aquela arrogância que o Fernando Carvalho, a gente pedindo lá para mandar o Celso Roth embora e ele que segurou o Celso Roth. E o Celso Roth falou, eu pedia para sair na 10, o Celso Roth com 10 jogos pedindo para sair, o Fernando Carvalho segurou ele lá. Tá? O Fernando Carvalho tem que sumir do Internacional. Entendeu? Muito mal. Pois é, Marcos Vargas, tem muitas coisas que acontecem e são inexplicáveis. Tá bueno? Ô Adriano, tudo bem, querido? Um grande abraço. Sandro Silva, se perderem o Grenal, não façam cagada, contratem um Klemer para treinador. É um dos nomes, mas quem é que vai ser o preparador físico do Klemer? Deveria ser o Paulo Paixão. Melo, tu não vai sair. O Medeiros não vai te mandar embora mesmo perdendo o Grenal, porque a gente sabe qual é, são amigos. Traz o Paulo Paixão, cara. Traz o Paulo Paixão. Se tu trouxer o Paulo Paixão e tu trouxer um outro treinador, tá? A torcida vai te apoiar. Não é verdade, pessoal? Tá? Podem dar o like. Se trouxer o Paulo Paixão para coordenar a preparação física do Internacional e trouxer um treinador cascudo, a torcida não apoia isso aí? Não é o que nós estamos precisando? Tá? Paulo Paixão na preparação física, coordenando a preparação física do Internacional, e um treinador cascudo, tá? É muito melhor do que tu ter o Odair e o que tá aí. Quem apoia, dá uma like aí, tá? Porque o pessoal da direção, viu, gente? Eles veem as minhas lives, tá? Tem gente que cuida só fica cuidando aqui das minhas lives e ficam editando. Tem mais essa, tá? Tem até um que eu vou mostrar para vocês aí que os caras editaram eu falando uma frase que eu era contra o Internacional. Editaram, até isso eles conseguem fazer, tá? Mas vocês me conhecem e sabem da minha postura e da minha seriedade. Tá bom? Viu? Aí, gestão, mostra lá pro Melo lá que é o seguinte, a torcida quer Paulo Paixão e um treinador cascudo aí, hein, cara? A torcida apoia isso aí. Tá certo? É isso que o Internacional precisa. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês colorados. O dia hoje foi corrido, amanhã a gente volta e amanhã vamos começar a tratar do Grenal. Tá ok? Certo? O que a gente pode fazer nesse Grenal, além de torcer, tá? Quais são as nossas expectativas e a realidade daquilo que está acontecendo, tá? Um beijo no coração de todos os colorados e eu peço a gentileza, todos que estão aí, compartilhem, é importante que vocês compartilhem e é necessário que as lives no Facebook ao vivo sejam compartilhadas, tá certo, gente? Muito obrigado, um beijo no coração de todos novamente, amanhã eu volto. Tchau, tchau, gente. Valeu.